Eu disse para ele que eu era um empresário, que eu tinha uma agenda cheia, que eu precisava fazer a cirurgia em tal data. Ele me deixou 5 dias de dieta líquida e um dia antes da cirurgia ele desmarcou. Pensa-se que a habilidade de vendas é uma habilidade de segunda categoria. Ou se você é um contador vendedor, você muitas vezes não é bem visto pela maioria do mercado. Pô, você está tirando o cliente de um colega e tal. Mas não é assim que funciona o mercado. Agora, eu acho que, independente do lugar onde você está, se você souber vender, você vai ter mais facilidade de colocar suas ideias para frente, colocar os seus projetos para frente. Agora, para o empresário, certo? Para alguém, seja, pode ser dentista, advogado, sei que lá, que vai virar empresa, é imprescindível, entendeu? É imprescindível. Então, estudar sobre vendas e aprender vendas é uma questão, eu acredito que é uma questão de sobrevivência. E meu pai, ele é um vendedor, mas o meu pai é vendedor raiz, cara. É daquele de bater na porta, vender e sair de lá com o contrato fechado. Aquele vendedor que a gente conhece como caixeiro viajante, né? Eu tenho muito orgulho da história do meu pai, porque ele é um batalhador, construiu tudo do zero, sabe? As empresas de tecnologia estão correndo, certo? Elas estão fazendo a parte dela. Agora, quem é que vai usar? Essa é a minha angústia. Porque, assim, bater sino e gritar não é cultura de venda, desculpa. Tem nada a ver com cultura de venda. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Os Executivos. Você sabe que esse podcast traz aqui pessoas do mercado que realmente fazem acontecer. Não são empresários de palco, são empresários da vida real, são empresários que aprenderam, seja no mercado diretamente, seja nas instituições de ensino, aplicando o seu conhecimento de forma muito real. E a gente sempre traz aqui pessoas que vão agregar conhecimento para você que nos ouve. Porque eu acho que é fundamental a gente tirar insights das pessoas que fazem na vida real, fazem acontecer, vivenciam os problemas, porque é muito fácil, naturalmente, você aprender alguma coisa de forma teórica, o que muitas vezes não é a mesma coisa na prática. E a prática é que é o jogo, a vida real. E a gente traz aqui as pessoas que vivenciam isso, que fazem acontecer e que trazem insights para vocês. Mas antes de eu introduzir o nosso próximo convidado, que é um convidado... Aliás, todos os convidados que têm vindo aqui são especiais, mas esse é um amigo pessoal. Eu tenho muita liberdade com ele, então provavelmente a gente vai dar algumas risadas aqui hoje, porque eu vou provocar ele bastante. Ele já sabe disso. Mas antes de eu introduzir o nosso convidado, eu queria que você aproveitasse, clicasse no sininho aqui embaixo, que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse esse canal com pessoas que você acha interessante, que fazem parte do mundo executivo ou que estão evoluindo para o mundo executivo, que querem evoluir na sua carreira, que querem crescer, que querem, muitas vezes já estão em carreiras sólidas, mas que sempre um insight, escutado de uma forma diferente, por uma pessoa diferente, traz algum benefício, traz algum ensinamento novo. Então, o meu convidado de hoje é o meu grande amigo, Henrique. Ele é mais conhecido como Henrique da CIEG. Por quê? Porque ele é o CEO da CIEG hoje. Eu não vou falar muito dele, porque senão eu vou me perder aqui, eu vou começar a falar besteira, porque eu gosto muito dele, sou muito amigo dele. Eu vou pedir para ele se apresentar. Henrique, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer. E agora é de verdade, eu não estou tirando sarro de você, não. Porque eu sei que você antecipou teu voo. O Henrique mora em Recife e ele veio um dia antes. Ele está vindo para um evento em São Paulo, mas ele veio um dia antes, especialmente para gravar esse podcast com a gente. Então eu queria te agradecer muito por você ser esse irmão que a vida me deu. Na verdade, eu não posso nem te chamar de irmão. Acho que eu tenho que te chamar meio de filho. Porque pela tua idade... Você tem a idade do meu filho, mais velho. Então você é um filho-irmão. Um amigo, filho, irmão, uma mistura de tudo isso, de sentimentos. Eu queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje, de você dedicar teu tempo para estar aqui comigo. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Um convite seu não é um convite, é uma convocação, né? Tá certo. Tem que entender assim mesmo. Então eu tô, na verdade, assim, retribuindo tudo que você fez e faz por mim pessoalmente, né? Pelos seus conselhos e também pela nossa marca. E eu acho que grandes relações e grandes amizades é exatamente essa troca, né? A gente sempre está disponível para o outro e você pode contar comigo sempre, viu?
Obrigado. Cara, meu nome é Henrique, eu sou CEO da CIEG, sou casado, tenho 2 filhas, lidero uma empresa de tecnologia que está em franca expansão há muitos anos, consequentemente com uma série de desafios. Comecei como vendedor, me considero vendedor até hoje, né? Se tudo desse errado na minha vida, eu iria continuar sendo vendedor, iria arrumar alguma coisa para vender. E é basicamente isso. Eu sou um empreendedor visionário. Eu estava ainda mais cedo conversando com a Ana. Não tenho especialidade em nada, não sou especialista. Sou um empreendedor raiz mesmo. Domino um pouquinho de cada área, mas procuro saber conectar diferentes repertórios em prol de um objetivo, né? E eu acho que é isso, cara, que um CEO empreendedor faz. E, enfim, estou nessa jornada há pouco tempo, mas acredito que é um tempo curto, mas que demonstra aí bons resultados, graças a Deus. Muito bom. Cara, eu quero explorar algumas coisas de você hoje. A gente sempre conversa, eu troco muita figurinha contigo. E como eu brinquei no começo, né, apesar da tua idade, você tem a idade do meu filho, eu te acho um cara super maduro. E eu acho que essa questão de conhecimento é uma questão que ela é importante, não deixa de ser importante, mas na vida real os resultados falam por si, né? E eu acho que você traz resultados, né? Eles são incontestáveis. Mas eu queria explorar uma primeira fala tua agora, Henrique, que você falou assim, eu sou vendedor e agora estou o CEO, ou o CEO, enfim. Uhum. Outro dia eu estava entrevistando uma pessoa aqui no nosso podcast e eu falei exatamente isso. Falei que é engraçado assim, né? Eu sou um cara que gosto de estudar. Eu sempre estudei a vida inteira e eu tenho prazer em estudar, em aprender. Não em aprender, mas em estudar, em ter títulos, em fazer cursos. Eu gosto disso, né? Sim. Mas depois de tantos anos na estrada, né, na jornada nossa aí, eu cheguei à conclusão, há alguns anos atrás, que eu estudei da vida inteira, virei contador e tal, para chegar no final da minha carreira, e no final da minha carreira, eu virei um vendedor. Você tá rindo, mas eu fico muito reflexivo. Sim. Eu fico muito reflexivo em relação a isso. E eu acho engraçado você estar falando isso, porque a gente olha hoje para o mercado, né? E os grandes empresários, aí a gente fala um case que está muito em voga hoje, é o cara da CIMED, né? Uhum. Que fala que ele é vendedor, e ele transformou o mercado onde ele está inserido, farmacêutico e tal. E você começou a tua fala dizendo, eu sou vendedor, né? Hoje eu sou CEO da empresa, mas no final das contas eu sou um vendedor. E você está numa empresa de tecnologia. Você acha que para qualquer empresário, empreendedor, estudante, seja a profissão que tiver, a função ou a profissão ou os skills de venda, eles são fundamentais? Sem dúvida alguma. Eu Por acho quê? que... Porque venda é o começo de tudo, cara. Antes da venda não acontece nada. Se você, por exemplo, você monta um baita de um escritório, certo? De contabilidade ou de advocacia, ou uma clínica médica, antes de entrar o primeiro cliente, o que é que existe? Absolutamente nada. O que existe são paredes, móveis, e tá tudo vazio, né? Uma marca só acontece, uma empresa acontece depois que ela realiza uma venda, entendeu? E o sucesso dela e a perenidade é a quantidade de vendas que acontece de forma consistente ao longo do tempo, entendeu? E uma marca ela só é relevante se ela continua vendendo. E isso é interessante, que até a gente que trabalha com serviço, principalmente nós que trabalhamos com serviço, a gente tem que vender para o cliente todos os dias, cara. Todos os dias a gente vende. Não, tudo bem. Eu concordo contigo que uma empresa, um negócio, ele não vive sem venda, óbvio. Sim. Puxa, se eu sou um dentista e eu tenho um único consultório ali, eu tenho que... Mas você está falando da skill do empreendedor, do empresário. É isso? É isso que eu quero te provocar, assim, ó. Imagina alguém que está ouvindo a gente aqui agora e ele é um estudante de medicina, um estudante de uma área técnica, por exemplo, certo, né, qualquer. Esse cara tem que desenvolver skill de venda. Estou te perguntando isso por quê? Na tua própria empresa, hoje você está com quantos funcionários, Henrique? 300. 300 funcionários. Na tua própria empresa, você acha que todas as pessoas que trabalham lá dentro têm que pensar em skills de venda? Cara, veja só. Isso é interessante você falar, porque a gente colocou somos vendedores nos valores da companhia. Tá. Então, sim.
Para você poder trabalhar na CIEG, você precisa manifestar comportamentos de um vendedor em tudo que você faz. A gente, na avaliação de desempenho, é um dos rituais nossos de gestão, avaliar o desempenho das pessoas, não somente baseado nos resultados, né, ou nos OKRs, nas metas que são entregues, mas também no comportamento. E vendas é um dos critérios que a gente avalia a pessoa. Não o fato da pessoa fazer uma venda, mas o que ela trouxe para poder fortalecer a nossa venda, certo? O que ela trouxe, o que ela agregou para poder fortalecer a relação com o cliente, que tem a ver com venda, isso aí. Veja só, Douglas, é muito interessante o que você está falando, porque o que a gente tem que refletir? Se uma pessoa que ela é extremamente técnica, ela pretende abrir um negócio, das duas uma, ou ela se torna, ou ela é um bom vendedor, ou essa pessoa é uma boa vendedora, né, para falar o português mais correto, ou ela é uma boa vendedora, ou ela se torna uma boa vendedora, ou ela se associa a alguém que seja bom vendedor. Não tem como um empresário, certo? Ele estar sozinho e ele não ser bom de vendas. O negócio dele não traciona, por melhor que ele seja tecnicamente. Vou te dar um exemplo. Você sabe que eu sou bariátrico. Uhum. Eu fiz a cirurgia bariátrica há 2 anos e mudei a minha vida, meu estilo de vida. Exercício, alimentação, saúde emocional, mudei muita coisa na minha vida. Você conhece um pouco da minha história e tal. Sabe o que aconteceu comigo lá no início? Eu não fiz bariátrica com o primeiro médico, porque o primeiro médico ele não me tratou bem. Ele não foi claro comigo. Eu disse para ele que eu era um empresário, que eu tinha uma agenda cheia, que eu precisava fazer a cirurgia em tal data. Ele me deixou 5 dias de dieta líquida e 1 dia antes da cirurgia ele desmarcou e simplesmente mentiu para mim, porque disse que era o meu fígado que estava não sei o que lá, e na verdade foi porque ele não conseguiu reunir os médicos suficientes ali para a cirurgia. Ele demonstrou impaciência para responder as minhas dúvidas. E, além disso, como se isso não bastasse, todas as consultas dele, eu nunca esperei menos do que 2 horas para ser atendido, mesmo com o horário marcado. Demorei muito tempo para fazer a cirurgia, não fiz com ele, obviamente. Fui procurar uma outra médica, já um pouco desacreditado, precisava fazer, porque eu estava muito gordo, só resolvia assim. Cara, ela foi super gentil comigo, ela entendeu a minha rotina, ela foi muito paciente, me atendeu na hora. O consultório dela com um cafezinho quente, com chazinho, ar-condicionado, tudo decorado, tudo bonitinho. Paguei a consulta por fora. Esse outro médico, ele atendia na consulta pelo plano. Essa outra atendia pelo plano, mas eu preferi ir para um outro consultório dela que era particular. E ela ainda, no final das contas, me vendeu uma cirurgia robótica por R$11 mil. Ela conseguiu me vender, o robô vai ser melhor. Veja, até o médico, ele precisa ter essa habilidade para poder fidelizar o paciente, para poder, de repente, num procedimento desse, conseguir entregar uma técnica mais avançada, que existe ali uma transação comercial também. Uhum. Então, o grande problema que eu vejo hoje, o mercado que eu estou inserido é o mercado da contabilidade, certo? A gente vende sistema para contador, que é um mercado altamente tecnicista. O que acontece? Pensa-se que a habilidade de vendas é uma habilidade de segunda categoria. Ou se você é um contador vendedor, você muitas vezes não é bem visto pela maioria do mercado. Pô, você está tirando o cliente de um colega e tal. Mas não é assim que funciona o mercado. Não é assim que o mercado funciona. Eu acho que quanto mais rápido o empresário entender isso, mais sucesso ele tem. Entendeu? Tá, legal. Deixa eu refletir um pouquinho sobre o que você falou. Porque assim, eu concordo com você na maioria dos pontos que você colocou, ainda mais quando a gente está falando de médico, o que eu tenho visto do mercado hoje, eu que estou inserido nesse mercado de mentoria, né? Tá. Você sabe que eu tenho minha mentoria, que eu mentoro contadores pelo Brasil. Hoje eu faço parte de uma liga, inclusive, de mentores, e o que mais tem surgido e que mais tem tido sucesso são os mentores que dão mentoria para médico. Você falou bem. Por quê? Porque o médico, o advogado, o dentista, o contador, eles saem da faculdade, eles não saem preparados com esses skills. Eles são técnicos e esse sempre foi um processo orgânico, uma venda orgânica. E eu concordo, esse cara ele tem um negócio. Ele está ali com o escritório, ele está ali com o consultório dele, ele precisa vender. Ele é uma empresa. Agora, para alguém que está estudando algo técnico, ou seja, eu entendi quando você diz assim, poxa, a minha empresa, todo mundo tem que pensar em vendas. Eu escutei isso do CEO da CIMED essa semana também. Ele deu uma palestra num dos eventos que
A gente já é assim desde a nossa concepção, tá? Só deixando claro que não é de agora, porque tá no hype, viu? Não, A gente eu, é eu assim desde a sim, concepção. eu conheço vocês e vocês nasceram assim, né? Sim. Eu sei porque eu conheço teu pai também, sei que ele é um grande vendedor. Ele é. Mas vamos lá, para não perder a minha linha de raciocínio. Uma empresa que tem alguma área muito técnica, vou dar um exemplo aqui, sei lá, puxa, uma indústria de carro. Você tem lá os engenheiros que produzem peças e tudo. Você acha na tua cabeça, você acha que esses caras eles têm que aprender os skills de venda para estar dentro de uma grande corporação, por exemplo? Essa não foi a sua primeira pergunta, né? Só para contextualizar. Para essa pergunta que você acabou de fazer, não. Ele não precisa, cara. Mas porque, veja, porque trabalhar numa multinacional, numa empresa grande, como você está falando, uma indústria de carro, requer muitas vezes habilidades políticas, certo? Requer uma habilidade de você fazer um processo que já está escrito há muitos anos. Quanto menos ideia você der, melhor, às vezes, porque às vezes você tem um setor somente para inovação, em outras áreas a inovação não é bem-vinda. Eu acho que para você trabalhar numa empresa como essa, e a sua longevidade lá, eu acho que vai muito da sua adaptação de estar dentro de uma caixa. E não necessariamente se você sabe vender ou não. Entendeu? Agora, para você perguntou se era essencial. Agora, eu acho que, independente do lugar onde você está, se você souber vender, você vai ter mais facilidade de colocar suas ideias para frente, colocar os seus projetos para frente, de vender a sua própria carreira, enfim. Eu acho que vendas é uma habilidade que ela faz total diferença. Agora, isso das mãos de um funcionário, né? E quanto mais você cresce, quanto mais você sai do operacional, você vai para o tático, para o estratégico, maior deve ser a sua habilidade de venda, tá? De vender a si mesmo, de vender ideias ou de vender produtos também. Agora, para o empresário, certo? Para alguém, ou seja, pode ser dentista, advogado, não sei o que lá, que vai virar empresa, é imprescindível, entendeu? É imprescindível. Então, estudar sobre vendas e aprender vendas é uma questão, eu acredito que é uma questão de sobrevivência, entendeu? Não, vamos estratificar um pouco essa conversa. Quando você fala assim, aprender a vender, né? Acho que para a grande maioria das pessoas, e aí até me perdoe se eu formulei mal a primeira pergunta, mas a ideia era um pouco essa. Assim, o cara que está lá estudando hoje numa faculdade de alguma coisa, né? Será que ele tem que pensar em vendas se ele for trabalhar, por exemplo, num banco, numa multinacional, uma questão técnica? Talvez sim, talvez não, porque eu até brinquei com você no começo, né? Quer dizer, eu estudei a vida inteira, você sabe, trabalhei em banco, mercado financeiro, isso aqui, e hoje eu me vejo tendo que desenvolver skills de vendas, porque tudo gira em torno da venda quando a gente chega num determinado patamar. E eu conversei com amigos meus que são advogados em grandes escritórios, grandes empresas, a mesma coisa, a mesma situação. Quer dizer, ele está lá, ele precisa vender, né? Agora, estratificando um pouco nossa conversa, o que significa, de forma assim, bastante simples na tua cabeça, você ter os skills de venda? Que nem você falou, puxa, eu fui num médico, fui maltratado. Eu fui numa outra médica, ela entendeu o meu problema. Você acha que vender é um pouco disso? É um pouco de você entender a dor do teu cliente ou do teu paciente, que seja, ter uma conexão diferente, é isso? O que é? O que estratifica para mim? O que é ser um bom vendedor no teu ponto de vista? O que é o conceito de venda, certo? O conceito mais moderno de venda é você facilitar algo para alguém. É você entregar para a pessoa aquilo que ela quer ou aquilo que ela precisa. E isso passa por uma compreensão muito genuína sobre o outro, tá? Eu acredito que o bom vendedor ele é justamente essa pessoa que ela tem uma habilidade de relacionamento diferente dos outros, né? Porque quando você se ocupa em resolver um problema ou facilitar um caminho, certo? E você se torna bom nisso, porque quando você facilita e você encontra um caminho e você entrega isso para alguém, tudo que acontece aqui no meio é o processo de venda, certo? E a gente pode se alongar e falar muito sobre isso aqui. Mas
quanto melhor você se torna nesse processo todo, melhor vendedor você é. Não necessariamente você precise ser um vendedor para que isso aconteça. Ser um vendedor, eu digo assim, ganhar uma comissão ou ser remunerado baseado na quantidade de vendas que você faz. Eu não estou falando disso como profissão, mas eu falo disso como comportamento. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, toda vez, tá, que eu facilito o caminho para alguém daquilo que a pessoa quer ou precisa, eu estou exercendo venda. Ok. Venda não é um processo de persuasão. Eu não preciso convencer ninguém. Porque tem gente... não, você persuadir alguém, eu acho que persuadir, que pode ser facilmente confundido com manipular, eu acho que é o oposto do que o bom vendedor faz. O bom vendedor, ele nunca vai tentar te convencer. Ele só vai tentar entender você e entregar para você o que é melhor para você, porque ele não quer vender para você só uma vez. Entendeu? Então, eu acredito, Douglas, que, por exemplo, eu não faço venda diretamente mais hoje. Não faço venda diretamente hoje. Mas eu sou um grande vendedor da CIEG, porque eu estou vendendo minha marca o tempo inteiro. Eu estou encontrando caminhos para os meus parceiros que eles querem trilhar. Eu estou encontrando caminhos para a minha equipe que eles querem trilhar. Eu estou vendendo ideias, estou vendendo projetos para o meu time, para os meus parceiros, para os meus clientes o tempo inteiro. E não necessariamente eu estou sendo remunerado diretamente por aquilo. Entendeu? Então, essa habilidade toda de encontrar esses caminhos, de facilitar a jornada do cliente, entenda cliente, qualquer agente ativo também nesse processo, qualquer atitude que eu tenho de facilitar o caminho, isso tudo é quando venda está acontecendo, entendeu? Tá. Deixa eu estender um pouquinho mais essa conversa, para a gente pivotar um pouquinho depois, mas... Primeira vez que eu filosofo sobre vendas, tá? Não, é sensacional. Eu nunca... Mas eu engatei essa história de vendas porque você se apresentou como vendedor, né? Então, eu achei interessante a gente explorar esse assunto, porque é um assunto que está no hype, como você falou, mas além de estar no hype, é uma coisa que eu, inclusive, tenho inserido isso na minha mentoria, de forma gradativa, porque eu entendo que os contadores, de forma geral, precisam assumir um papel de protagonismo nessa questão de vendas, tá? Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho essa conversa. Você é o CEO da empresa hoje. Sou. Me corrija se eu estiver errado. Vocês são 5 sócios, é Somos. isso? Dos 5, você não é o mais velho. Você tem 3 pessoas que são mais velhas que você, é isso? Isso. Que são bem mais velhas. Seu pai é um deles, Isso. né, que está na empresa. Você acha que esse skill... Eu sei que seu pai é um grande vendedor também, mas... Você assumiu como CEO em 2023, maio de 2023. Maio de 2023. Você acha que essa escala na tua carreira, para você estar como CEO da CIEG hoje, ela veio por conta do skill de vendas ou do skill de pessoas? Porque eu sei que você também navega muito bem na questão de cultura e pessoas. Veja só. Vender é facilitar o caminho, como eu acabei de falar, certo? E eu acredito que as duas coisas elas coexistem, certo? Então, o que aconteceu? Só contando um pouco da minha história e da minha jornada, tá? Eu comecei na CIEG como vendedor. A empresa não existia. Eu tinha 22 anos, certo? 22 anos. Hoje eu vou fazer 35 na próxima semana. Eu tinha 22 anos, eu comecei como vendedor. Eu já tinha trabalhado em outra empresa de carteira assinada. Só que antes, meu pai tinha chamado eu e meu irmão para morar com ele. E tem um negócio aqui, o negócio quebrou. Depois a gente foi para outro negócio, que era vender loja virtual lá em Recife. O negócio também estava indo muito mal. Eu passei 3 meses sem receber salário. E outra coisa, eu ganhava um salário mínimo no meu antigo empregador. Eu fui trabalhar para o meu pai ganhando R$100 por semana. E... a partir daí, a gente, uma luta danada. A gente começou a CIEG praticamente sozinho, né? Então, estávamos todos lá ali na fundação, né? Eu não era sócio até então. E eu fui trilhando o caminho como vendedor, depois me tornei gerente comercial, aí formei equipe. A empresa foi começando a crescer
Até hoje a CIEG nunca recebeu um centavo de investimento, é uma empresa 100% bootstrapping, não tem VC, não tem dinheiro de banco, só sola de sapato e os clientes que financiaram a nossa operação toda, porque os clientes comprando o nosso produto financiando a nossa Quantos operação. clientes você tem hoje? 20 mil clientes ativos, certo? E aí eu estou falando de quase 30 mil contratos, né? Porque tem clientes que têm 2, 3 contratos conosco, de outros produtos. E aí, cara, o que aconteceu? A partir do momento que o negócio foi se tornando complexo, eu também gosto de estudar e eu sou muito curioso. Então, eu gosto de aprender e de conversar com gente que é mais inteligente que eu. E eu entendo perfeitamente quem são essas pessoas e os lugares onde eu vou poder aprender. Então, eu sento, eu escuto, eu contribuo na medida do que eu posso, mas eu recebo muita coisa. E eu comecei a trazer muita coisa para dentro da CIEG e me transformei num diretor de operações. Eu saí do comercial, a gente formou outras lideranças no comercial, me tornei diretor de operações. Em 2023, até 2023, maio de 2023, a empresa não tinha CEO. Nesse ano, a empresa faturou 85 milhões de reais. No ano em que a empresa faturou 85 milhões de reais, a empresa não tinha CEO. Eu vim me tornar CEO da empresa. Por quê? Veja só como aconteceu a história. A gente foi fazer uma reunião de planejamento estratégico, na verdade, uma semana de planejamento estratégico. A gente chamou líder, chamou analista sênior, chamou, cara, tinha, sei lá, não sei quantas pessoas lá fazendo lá. A gente contratou uma consultoria para fazer, aí tava lá os departamentos, a gente começou a desenhar. Na hora da gente começar a desenhar as metas, cara, quem é o responsável? Quem é que tá fazendo? Quem é que nos... Cara, a gente tinha um problema de organograma grave na empresa. Como é que você vai fazer planejamento estratégico se o organograma da empresa não está bem definido? Só para você ter ideia do nível, como é que é a empresa. Isso eu estou falando assim, em 2022 a gente faturou 53 milhões, em 2023, 85. Foi assim, basicamente. Uma loucura. E até então a gente não tinha um organograma bem definido. Tinha algumas áreas um pouco mais maduras, outras completamente imaturas, tudo. Aí eu fiz assim, quando eu olhei para a empresa, que eu fiz assim, cada sócio estava com um pedaço e ninguém se falava, e toda reunião que a gente fazia era cada um tentando defender o seu. E o trabalho do planejamento estratégico é você fazer todo mundo trabalhar alinhado dentro. E meu pai, ele é um vendedor, mas o meu pai é vendedor raiz, cara. É daquele de bater na porta, vender e sair de lá com o contrato fechado. Aquele vendedor que a gente conhece como caixeiro viajante, né? Eu tenho muito orgulho da história do meu pai, porque ele é um batalhador, construiu tudo do zero, sabe? Só que ele nunca quis ser um gestor, nunca se preparou para ser um gestor, né? E nem interessa para ele isso, e é um assunto que ele dorme na sala. O coração dele não pulsa por isso. Tá. Ele não tem essa vaidade. Não. Nem acredito que seja propriamente uma vaidade. Eu acho que é mais um chamado, né? É que às vezes o fundador tem essa vaidade de ser o CEO, de ser chamado, né? Às vezes tem. É muito comum a gente ver isso. Eu fiz assim, cara, literalmente, eu chamei os meus sócios e eu fiz assim, nós estamos com um problema. Ninguém aqui quer assumir o problema. Eu quero. A partir de hoje, eu sou o CEO da CIEG. Foi desse jeito. A partir de hoje, eu sou o CEO da CIEG. A gente vai fazer uma reunião daqui a 2 dias. A empresa inteira já está agendada, que era o kickoff que a gente ia fazer. Cara, a gente fez o kickoff em maio. Em maio, 5 meses depois que o ano começou. A gente deu o kickoff no ano, pra você ver como era as coisas. Isso eu tô falando 2 anos atrás. Eu cheguei e fiz assim... E vocês vão me corroborar, né? Vocês vão reforçar a minha posição de CEO e de líder da companhia a partir de agora. Eu já ocupava isso, só que a gente precisava formalizar. Porque a gente tinha muita gente reportando paralelamente e a gente não tinha uma centralização disso. Você já era uma eminência parda na empresa, só formalizou, então. A gente formalizou, exatamente. E precisava dessa formalização. Tá. Eu conversava com algumas pessoas assim, quem é o CEO da CIEG? Não tem. É diretor de operações, o meu pai é comercial. Cara, não tinha uma figura.
E às vezes eu conversava com algumas pessoas e como se o fato de querer ter um CEO talvez fosse uma questão de vaidade. Mas veja, a CIEG precisou ter um diretor executivo porque existem métricas que são do diretor executivo, existem metas que são minhas, né? Contudo, eu fiz questão, e até hoje eu faço, de ter um organograma na horizontal. Eu não estou preocupado com hierarquia, né? Eu estava preocupado desde aquele momento também em organizar a gestão. Por que isso, Douglas? Porque eu tenho 5 sócios. Um é meu irmão, um é meu pai. Tenho outros 2 que são amigos, estão próximos e tal, mas não são família. Eu não poderia chegar e simplesmente chegar e dar uma palavra de rei ou colocar algo em goela abaixo sem ter um problema ali na mesa para que eles pudessem sequer pensar que existisse vaidade da minha parte. Eles precisavam ter a confiança de que ali eu estava pela empresa, pelo negócio e que eu iria resolver um problema que era um problema deles também. Essa foi uma venda que eu fiz. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse é que é o grande lance. Evidentemente que os repertórios que eu fui adquirindo na minha jornada como diretor de operações, como gerente comercial, né, alguém que sempre se relacionou com todo mundo do mercado e tal, que sempre me ajudaram muito e me ajudam até hoje a ocupar a cadeira que eu ocupo. Hoje eu ocupo muito mais à vontade a minha cadeira. Entendeu? Enfim. E a gente pode até falar mais sobre isso depois. Mas eu acho que é um conjunto de coisas. Eu trouxe um pouco a história para você entender como é que foi. Tá? Não, é muito interessante, porque, poxa, a sua empresa cresce a olhos vistos, né? E é muito interessante saber que até 2 anos atrás nem CEO a empresa tinha. Quer dizer, a empresa respirava resultado, respirava vendas, né? Pelo que você está falando. Eu escutei do cara da CIMED, nessa palestra que ele deu, que ele diz que todo mundo na empresa dele olha para vendas. Ou seja, eu não posso ter uma contabilidade desalinhada com vendas, eu não posso ter um jurídico desalinhado com vendas, eu não posso ter um RH desalinhado com vendas. Então ele diz, todo mundo na CIMED... a gente fazendo propaganda do cara aqui, né? Sensacional isso. Você vê, todo mundo pensa vendas o tempo todo, né? Então, assim, quer dizer, alguém que está ali na contabilidade, apesar de ele ser um cara técnico, ele tem que pensar se aquele processo que ele está fazendo, de alguma maneira, está ajudando ou não está, pelo menos, atrapalhando vendas. Certo. Então, no teu ponto de vista, uma empresa, para crescer hoje, ela precisa respirar isso. Precisa. Tá. Agora, deixa eu trazer um outro ponto, um contraponto aqui, na verdade. Concordo, precisa vender, obviamente, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você concorda que não é só vendas? Você hoje, como CEO, concorda que não é só isso que sustenta o negócio? Veja só, eu demorei para responder porque eu acho que é só isso que sustenta o negócio. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer uma provocação, daí você vai concluir o teu raciocínio. Eu entrevistei um empresário aqui, ele já foi Forbes Under 30, ele está crescendo também de forma bastante impressionante. E ele me falou um negócio aqui, Henrique, que foi o seguinte, ele falou, cara, eu ganhei vários prêmios de venda. Ele é um grande vendedor também. Eu ganhei vários prêmios de venda, ele foi segundo no mundo na multinacional que ele trabalhava de vendas, não sei o quê. E ele resolveu, no auge da carreira dele, ele falou, cara, eu pivotei minha vida, eu pedi demissão da empresa, eu ganhava bônus, assim, eu tava com um salário, assim, sensacional. Ele é super novo também, hoje ele tem 30 e poucos anos, inclusive vai ser pai agora. E ele falou, cara, no auge da minha carreira, eu pivotei a minha carreira e montei o meu negócio. E eu achava que montar o meu negócio era vendas, era só vendas. E eu vou te provocar porque eu sei que você vai falar disso. E ele falou, cara, aí eu cheguei num ponto que eu descobri que só vendas não resolvia meu problema. Eu estava criando uma série de problemas na minha empresa porque eu vendia, mas depois eu tinha um monte de problemas em processo, entrega e tal. Eu falei, e aí, como é que você resolveu? Ele falou, cara, eu descobri que vendas, obviamente, é o motor do negócio, mas o que dá sustentabilidade por trás disso é a cultura. E aí eu fui e eu reestruturei toda a minha empresa. A empresa dele naquela época ainda era pequena, ele falou. Ele falou, mandei praticamente todo mundo embora e tive que reconstruir a cultura da minha empresa. A cultura focada em vendas, mas com uma cultura forte, alinhada às entregas, alinhada. Então,
Conclua para mim. Vamos lá. Você acha que só vendas? Só vendas. Eu vou te falar por quê. Preste atenção. Uma empresa ela só tem 4 funções: adquirir clientes, desenvolver clientes, recuperar clientes e reter clientes. Só para isso que uma empresa existe. Certo? Tá. Beleza? Entendeu aí? Pronto. Existem 2 setores numa empresa: o setor de vendas e o setor que ajuda vendas. Certo? Isso a gente tem que entender. O grande problema do rapaz que disse que só focou em venda e gerou um monte de problema porque a empresa cresceu de forma desordenada, não é porque ele estava focando em venda. Ele estava focando em dinheiro. É diferente. Quando você foca só em dinheiro, aí você tem problema. Quando receita é a principal métrica do teu negócio, aí você tem problema. Quando você só olha para o lucro a todo custo, que é o indicador mais importante, tá? O EBITDA é o indicador mais importante de qualquer negócio. A função social de uma empresa, a gente aprende isso no primeiro semestre de administração. É o lucro. Uma empresa existe para gerar lucro, para gerar caixa. Okay. É para isso que existe. Mas se eu olho só para isso, aí é quando eu tenho um problema de cultura, eu tenho um problema de reter talento, eu tenho um problema de saúde mental, eu tenho um problema de atendimento ao cliente. Os clientes estão insatisfeitos, os clientes estão com raiva. Por quê? Porque o meu produto é ruim, porque eu tenho que baixar o custo. O meu atendimento é ruim porque eu contrato gente ruim e tal. Quando você pensa em vendas como uma filosofia, Douglas, veja só. Primeiro, eu não quero vender para um cliente uma vez só. Eu quero vender várias vezes. Então eu tenho que ter um bom produto. Eu tenho que ter um bom atendimento. Quem cuida dos meus clientes são os meus colaboradores, né? São pessoas que sustentam clientes que sustentam resultados, não é isso? Então, eu tenho que cuidar dos meus colaboradores, eu tenho que ter um bom clima. E outra coisa, cara, como é que eu vou pegar? Eu vou ter uma empresa onde as pessoas não podem entrar de férias, um diretor, um gerente não pode entrar de férias. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter uma cultura forte que seja um gerente invisível. As pessoas saibam que tipo de atitude que elas têm que ter, mesmo na ausência do chefe. Isso é ou quando a cultura acontece. Entendeu? Então, uma cultura de vendas, ela não está propriamente ligada ao faturamento em si. Ela influencia no faturamento. Mas ela não é só isso. Ela permeia tudo que você faz. Então, por exemplo, tudo que eu faço hoje, certo? Eu contratei um time novo. Eu tenho um time agora de diretores na empresa. Tá. Até então, por exemplo, a empresa não tinha CEO até 2 anos atrás. E até 6 meses atrás a gente não tinha diretor, fora os sócios. Hoje eu tenho diretores que a gente distribui responsabilidade, que tem gerentes abaixo dele, porque a gente precisou organizar isso também do ponto de vista estratégico, né? Até a contratação dessas pessoas tem a ver com venda. Eu preciso vender melhor, preciso ter uma entrega melhor, eu preciso ter processos melhores para que o meu cliente, no final do dia, ele passe comigo mais tempo. Eu quero que ele passe comigo mais tempo, eu quero que ele compre mais de mim, eu quero que ele... Enfim. Então, eu acho que esse aqui é o grande raciocínio, sabe? Se você pensa que venda é só mexer no ponteiro do faturamento, você está completamente equivocado. Às vezes, você vai precisar retrair faturamento em benefício da venda. A gente tomou uma decisão no passado. Que é que eu vou lhe cantar a bola. A gente tinha uma solução que não estava funcionando bem, que era o CIAG Íris. A solução ela começou porque a gente cometeu um erro estratégico de não fazer uma integração com o Serpro na hora que devia, porque o Serpro estava caro demais. Tá. Vamos segurar, vamos tentar fazer automação e parará, porque a gente tem que ter um produto com preço competitivo. E tem que continuar vendendo. Vendendo o cara aqui, ó, botando mola. O produto não estava gerando uma satisfação bacana nos clientes. A gente cancelou a venda do produto. Não vende mais. Paramos de vender. Nós paramos de vender o produto. Um produto que era responsável por metade do faturamento da empresa. Então a gente parou de vender. A gente parou de vender porque a gente ia relançar um novo produto com integração ao Serpro, muito melhor, né? Um produto que ele tem os ajustes a serem realizados, a gente está realizando os ajustes e melhorando o atendimento do cliente. Eu precisei baixar o meu faturamento para focar em venda, para focar na retenção, na satisfação do meu cliente. Porque um cliente satisfeito é um cliente que ele te paga, que ele te remunera melhor, é um cliente que ele promove a tua marca. Isso tem a ver
com venda também, entendeu, Douglas? Não, tudo bem, eu concordo que tem a ver com venda, mas eu não acho que a tua cultura, então, é de venda. A tua cultura, o pilar central da tua cultura é a sustentação do cliente, ou seja, Perfeito. acho que venda está no entorno disso, né? Ou seja, pô, se o meu cliente não tivesse... eu acho que você coloca o cliente no centro, e ao colocar o cliente no centro de verdade, você abre mão de vendas, inclusive, para poder manter a tua cultura e manter a tua... Porque a grande questão não é vender mais, é vender melhor, né? Não, concordo. Entendeu? Concordo que no final do dia o foco é em manter essa relação saudável e no final do dia a relação comercial é uma relação de... Mas veja, o grande lance para a gente entender aqui é o raciocínio, é o ponto de partida. Tá. O ponto de partida, você tem que pensar, quando eu falo em DNA de vendas e quando eu falo de cultura vendedora, eu preciso tangibilizar isso para a ponta, certo? Tá. Eu não posso dizer que eu tenho uma cultura de vendas e simplesmente dizer que financeiro tem que pensar em venda, que customer success tem que pensar em venda, que suporte tem que pensar em venda, e não colocar isso dentro do planejamento estratégico, não colocar meta para isso, porque senão vira bravata. Mas como Tá é que você certo? tangibiliza isso para esses setores? Por exemplo, eu vi o cara da CIMED falar: minha contabilidade tem que pensar em vendas. Beleza. Como é que é o setor técnico... Esse é que é o grande lance, porque assim, a turma fala e não, ele talvez num curso ou alguma coisa ele explique detalhadamente. Mas como é que uma contabilidade pode pensar em vendas? Como é que uma contabilidade pode pensar como que a empresa pode vender mais? Eu acho que facilitar a questão, sei lá, eu não sei na contabilidade dele, mas a questão de crédito, a questão de Do custo, quanto é que custa não vender algo? Quanto é que custa exato, vender? sei lá, acho que Entendeu? Como é que eu posso melhorar o preço? Como é que eu posso melhorar a margem? Né? No meu negócio, por exemplo, que eu tenho implantação do sistema e eu tenho também o valor da mensalidade. Como é que a contabilidade pode me ajudar para que aquela mensalidade ao longo do tempo ela consiga compensar uma promoção que eu vou fazer no mês específico, eu vou cortar a implantação pela metade. São alternativas. É assim que a contabilidade pode pensar e como a empresa vai vender mais. É como ela ajuda o comercial a fazer esse cálculo. Por exemplo, né? Como é que ela pode pensar, inclusive, cara, para ter uma empresa uma empresa sustentável, acompanhar mês a mês o gasto de folha em relação às receitas, né? O quanto que isso está galopando, o quanto que eu posso escalar mais o meu negócio. Então, esse tipo de raciocínio, porque assim, a partir do EBITDA da companhia, seja ele em margem ou seja ele em valor monetário, que aí sim é onde eu estou falando, né? onde venda aciona diretamente, eu posso cascatear isso para a companhia inteira, cara. Entendeu? Então, na verdade, assim, é uma cultura de vendas que eu acredito é uma cultura de crescimento da companhia. É uma cultura que ela traz eficiência para a companhia. É muito mais barato eu vender para um cliente que está na minha base do que eu adquirir um cliente novo, porque o cliente já está comigo. Então, Customer Success tem um papel fundamental nisso. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão. E quando você não traz isso para o planejamento estratégico, não bota os pés no chão, vira só bravata. Por exemplo, eu vi uma empresa de contabilidade de um mentor famoso dentro do nosso mercado, ele com um sininho no escritório, dizer aqui é cultura de venda na veia, batendo o sino. E a gente sabe que o processo dele não é assim, ele não foca tanto em... Porque assim, bater sino e gritar não é cultura de venda, desculpa. Tem nada a ver com cultura de venda. Isso aí é cultura de outra Aleluia. cultura. Ainda Não tem bem. nada a ver com cultura de venda. O que é isso? Uma cultura... O quê? O que é isso? Bater o sininho, o que é? Não, porque assim, o cara faz uma venda e bate o sino. Lá na CIEG a gente tem um sino. Todo contrato que a gente fecha, a gente bate o sino, a gente grita. Mas não é isso que é cultura de venda. A cultura de venda é o seguinte, como é que eu posso facilitar a vida do meu vendedor? Como é que marketing pode ajudar? Como é que branding pode fazer? Porque, cara... O melhor vendedor do mundo são as marcas. Como é que o vendedor ele se beneficia de uma marca forte? Como é que comunicação pode fazer isso? Como é que contabilidade pode ajudar o meu vendedor? Como é que a gente pode ajudar a reter mais clientes? Como é que produto vai pensar? Por exemplo, uma métrica lá na CIEG de produto é cancelamento. Quem cuida de churn hoje, boa parte uma parcela do churn, uma fração do churn, é a área de produto. NPS está linkada a produto. São as metas que são
transversais. Está todo mundo olhando, desenvolvimento é a mesma coisa. Entendeu? Então, o meu raciocínio quando eu falo de vendas e quando eu falo de cultura de vendas, Douglas, que uma empresa tem uma cultura de vendas e somos vendedores, é nesse quesito. Eu não quero que isso vire bravata dentro da minha empresa. Tá. Entendeu? Ah, não, todos somos vendedores. Tá. Por quê? Quando? Como que isso acontece? Está no planejamento estratégico. Todo mundo sabe quanto é que a empresa tem que faturar, todo mundo sabe qual é o EBITDA da empresa, todo mundo sabe qual tem que ser o nosso NPS, todo mundo sabe qual tem que ser a nossa taxa de churn, a gente sabe quantos clientes a gente tem que adquirir, quanto que a gente vai vender na base, quanto que a gente vai vender fora da base, quanto que a gente vai faturar de implanta. Todo mundo tem que saber e a gente tem que pensar. Aí sim a gente vai cascatear para as outras áreas e determinar isso. Então, uma cultura a gente fortalece assim, não é com discurso. Uma cultura você fortalece no dia a dia e o planejamento estratégico ele tem que estar alinhado também à cultura da companhia. Vamos estratificar um pouco mais isso. Bora. Você disse que teve um problema com o produto ano passado, né? E esse produto você teve que tirar de venda ou desacelerar a venda por conta disso. Como é que Não, você a gente lida? parou de vender mesmo. Parou de vender. Como é que você lida com esse tipo de conflito? Porque, vamos lá, a empresa tem cultura de venda, tem que vender, vender, vender. Você tem um grupo de vendedores lá que tem que bater meta e tal. De repente, um produto não performou, não está performando, e aí tem várias questões aí. É a área de produtos, é a área de marketing, é a área de desenvolvimento, você tem um conflito para lidar. Numa empresa que tem cultura de vendas, que quer acelerar vendas, como é que você lida com isso do ponto de vista bem pragmático? Ou seja, vocês investiram um caminhão de dinheiro para lançar o produto, o Íris. Aí o Íris vem para o mercado, começa a vender, a equipe de vendas vende. De repente você começa a ter uma série de reclamações de cliente, porque provavelmente foi isso que aconteceu, e aí você teve que tirar o produto de vendas. Isso cria uma crise dentro da empresa. Concorda? Como é que você lida com essa crise entre o setor de vendas? Não acontece na tua empresa o setor de vendas começar a apontar o dedo para a área de produto, para a área de desenvolvimento e a área de... Enfim, como é que você lida com uma crise dessa numa cultura onde vendas é muito forte, é muito respirado todos os dias? Muito boa a sua pergunta. Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto de que venda não é somente faturamento e receita naquele momento, tá? E também a gente criou algumas estratégias lá que a gente conseguiu vender o nosso produto principal para a nossa base mais e ampliar na nossa base e olhar na nossa base e também para novos clientes. Então a gente não teve uma grande defasagem em relação à meta e a gente conseguiu bater a meta anual, mesmo sem o Segue-Íris. A gente criou outras iniciativas para nos ajudarem com relação a isso. Só que tem um detalhe importantíssimo no que você está falando. Num cenário de crise, principalmente onde eu tenho uma série de conflitos de interesse, nesses momentos é onde a liderança floresce, onde a liderança acontece. E a liderança se encarrega de trazer uma perspectiva global e uma visão comum a todos. Acredito não, cara, eu tenho certeza que a clareza com que a gente traz as informações para o time, para o mercado, a clareza com que a gente se comunica, com que a gente planeja, que a gente não tem medo de falar as coisas e de deixar todo mundo na mesma página, de transparência total e brutal, e a liderança estar perto o tempo todo, porque nesses momentos de crise eu estive no meu escritório todos os dias, ao lado do meu time, discutindo todos os dias, liderando a estratégia, conduzindo a comunicação, trazendo gente de fora, fazendo reunião de all hands toda semana, atualizando o time. Eu fiz isso e liderei os meus líderes para que fizessem o mesmo e para que estivéssemos na mesma página o tempo todo. Então, e a gente já passou por diversas crises na empresa. Essa foi mais uma, né? E isso, Douglas, traz uma certa confiança para o seu time, porque eles sabem que você não está jogando o jogo desse mês ou do mês que vem. O jogo que você está jogando é o jogo do propósito, é o que a gente quer fazer, o que a gente acredita, e a gente não vai negociar os nossos valores. Um dos nossos valores é que somos honestos. E honestidade não tem a ver somente com a sua... como é que eu posso falar aqui? Não tem a ver somente com a sua conduta
com a sua ética, mas honestidade tem a ver também com da forma como você lida com a verdade. Então, honestidade tem um significado tanto do ponto de vista de conduta, como também do ponto de vista de como você lida com os fatos, quanto que você é transparente. E a gente reforça isso na nossa comunicação o tempo todo. Então, assim, a cultura que a gente criou na CIEG é uma cultura que ela tolera o erro. Então, esses caras, eles sabem que a gente não é hipócrita. Porque eles viram o meu irmão, que é CTO da empresa, subir no palco, na nossa confraternização, com a empresa toda reunida na frente e dizer assim, eu quero pedir desculpa para vocês porque eu e meu irmão, a gente errou no planejamento. A gente não calculou direito, a gente pensou errado, mas agora corrigiu, a gente vai lançar o produto nos próximos 20, 30 dias e parará. É isso. Entendeu? E eu digo para eles o seguinte, cara, o pior tipo de gente para você trabalhar é o tipo de gente que tem medo de ser demitido. Porque aqui não provoca nada, quem só faz o que é mandado, que não traz ideia nova, que não faz nada. Né? E eu digo a vocês, cara, a única constante na inovação é o erro. A gente vai errar. Eu não saí para trabalhar num dia e dizer assim, eu tô com vontade de errar hoje de um erro grave para que a gente pare de vender o Íris por 3 meses. Não passou pela minha cabeça isso em nenhum momento. Mas aconteceu. Entendeu? E aí, quando você reconhece, quando você vai para o time, quando você pede desculpa, quando você ajusta, coloca todo mundo na mesma página, o time entende o que está acontecendo. Entendeu? O time respeita isso, sabe? Então, eu acho que eu acho que é basicamente isso, velho. Eu acho que essa foi a decisão que a gente tomou e a decisão mais correta, entendeu? Eles perceberam que não era somente a questão da grana, sabe? Para a empresa. Porque quando você quer lucro, cara, a qualquer custo, e a sua métrica principal é só o lucro, e você só pensa nisso, você cria um monte de problema. Mas muito problema. Entendeu? Muito bom, muito bom. Transparência, cliente no centro, é o que você está falando. É uma cultura de vendas, mas é uma cultura de vendas focada mais no cliente, deixando o cliente mais central, né? Mais é o cuidado com o cliente. Uhum. Em toda essa crise que você passou, como é que você enfrentou isso com o cliente, Henrique? A gente está enfrentando ainda. A gente está enfrentando. A gente está colocando os clientes Você usa essa transparência página. total com o cliente também? Total. Total. Eu estou falando aqui. Não tenho receio nenhum, cara. Os clientes mandam mensagem para mim, eu converso com eles e todos eles entendem, porque eles sabem dos desafios da automação, sabem como é que funciona o Serpro, sabem como é que funciona os sistemas do governo. E a gente está no mesmo barco. Eu quero facilitar a vida deles. Tudo que eu tenho na minha vida, materialmente falando, foram os contadores que me deram. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser verdadeiro. Eu estou aqui para servir o mercado e não me servir dele. E isso é algo que eu levo para a minha vida todos os dias. Então, eu sou também transparente. Né? Reconheço, a gente está resolvendo, aconteceu isso, isso e isso, mas o prazo é esse. Eu estou pensando em tirar essa função do ar, como aconteceu já da gente ter tirado funções do sistema do ar, porque não dava para fazer, era inviável tecnicamente. E o mercado entender. Porque eles sabem que estão lidando com uma empresa séria. Agora, evidentemente que uma cultura que ela é voltada para o cliente, Douglas, e quando você passa por esses momentos, é lógico, ela tem um tempo de transição, de amadurecimento. A gente precisa amadurecer os nossos processos. A gente cresceu demais. Consequentemente, nós não tínhamos as habilidades. Como a empresa, ela não era uma empresa com um colchão forte, com um caixa enorme para trazer os executivos mais tops do mercado e tal. Então, a gente aprendeu muita coisa errando. Talvez empresas com muito mais dinheiro que a gente se dê o luxo de talvez errar menos. Às vezes nem tanto, né? Porque às vezes tem gente que se sente mais à vontade para errar com o dinheiro dos outros. Né? Mas no nosso caso, a gente aprendeu muito com os nossos erros. Né? Hoje a gente está numa fase de seniorizar o nosso time. E eu nunca estive tão confiante no planejamento da CIEG como a gente está como agora. Então, o cliente ele tem recebido de forma muito positiva. Cara, o que o cliente o cliente ele tolera quando você erra. O cliente ele te perdoa, ele aceita. Mas o cliente ele não gosta quando você coloca a sujeira para debaixo do tapete. Ou quando você mente para ele. Ou quando você mente para ele. Né? Ou quando você quer sabonetar.
Porque tem cara que não mente, mas fica sabonetando, querendo maquiar a verdade. E isso eu sou completamente contra. Eu sou completamente contra. Tanto é que os nossos produtos hoje, quando tem qualquer função que está passando por um ajuste e tal, como a gente trabalha, a CIEG é a maior empresa de automação do mundo. Nenhuma empresa no mundo hoje tem tantas automações quanto a CIEG. Certo? E tem uma função ou outra que está ali. O que significa isso? Né? É que a gente faz automação de portais, né? São centenas e centenas de portais que a gente automatiza para poder entregar informação para o cliente. Tá. Né? Tá. Não tem nenhuma empresa que tenha um volume de informação de automações que a gente automação tenha. É porque você conecta cidades, eu vou desde o município, tá. eu vou portais, Tá. portais de cada prefeitura, de todos os estados, enfim, e por aí vai. Só de empresas que hoje utilizam nossas automações, eu estou falando de 2,5 milhões de empresas no Brasil, hoje que utilizam as automações da CIEG. São os contadores e seus clientes. Quer dizer, você tem 30 mil contratos, 20 mil clientes, e isso conecta. Então, na verdade, assim. 2,5 milhões de CNPJ. Você pode, de repente, até. Você está ouvindo aqui, você pode, de repente, até não conhecer a CIEG, mas alguma nota fiscal sua conhece a CIEG, porque já passou por ela. Já passou por alguma solução da CIEG. Nosso banco de dados tem mais de 10 bilhões de arquivos XML armazenados. 10 bilhões. 10 bilhões de arquivos XML. O que você movimenta mês, você sabe? Em termos de valores monetários? Não, em volume de notas, de documentos fiscais. Da última vez que eu vi essa. Não é uma métrica que eu acompanho muito, tá? Mas a última vez que eu vi, em outubro do ano passado, foram 450 milhões de documentos fiscais por mês. Por mês. Totalizando aí em valores monetários 840 bilhões de reais de documentos. Que passam pelo seu pelo sistema da CIEG. Uau. Qual que é a meta para 2025, Henrique? Faturamento? 164 milhões de reais esse ano. Quanto foi ano passado? 120. Você vem a cada 2 anos dobrando de tamanho? A gente vem crescendo 50% nos últimos 4 anos. 50% ao ano. Uau. Parabéns. Muito obrigado. É fruto de muito trabalho de uma equipe que trabalha muito bem junta e de uma forma muito, muito coesa. E aquilo que eu estava te falando, cara... Desculpa, qual que é o tamanho desse mercado para você hoje? Hoje a gente tem 17,5% mais ou menos de market share. Ou seja, tem um oceano azul ainda para ser explorado. Tem. Dá para fazer muita coisa ainda. Dá para criar produto para esse mercado, dá para fazer produtos mais baratos, porque a gente já pegou boa parte das empresas de contabilidade que são as maiores, já estão com a gente. A gente tem um mercado muito de pequena empresa, então dá para a gente trabalhar ainda. Né? Tem muitos desafios também, principalmente os desafios educacionais, né? Elevação de consciência, do contador entender que ele pode ser mais estratégico. Eu não quero entregar um sistema somente de commodity, um sistema de compliance, mas eu quero que ele utilize as minhas soluções para que ele ganhe mais dinheiro. A gente só vai descansar, Douglas, quando o contador ele for visto como protagonista estratégico do mercado. Essa é a nossa visão para os próximos anos. Estamos alinhados nisso. Enquanto a gente não rodar uma pesquisa e disser assim, você acha que o contador ele é um protagonista estratégico do mercado, das empresas e tal, enquanto a gente não rodar essa pesquisa, a gente não tiver pelo menos 50% positivo, a gente ainda tem trabalho para fazer. Entendeu? A gente precisa ser intencional nisso. Quero te provocar agora. Vai. Mais uma vez. Você está falando disso, do profissional, eu concordo com você, porque eu estou focado a partir desse ano, inclusive, né? Você sabe, o Thiago, meu sócio, assumiu como CEO da empresa. Me deram um título bonito lá, me chamam de CVO agora. Eu sou o Chief Visionary Officer, eu fico viajando na maionese. Aqui. Maravilhoso. Eu fico pensando em estratégias e coisas. É o meu próximo cargo, então. Provavelmente. Quando você for, eu falei que eu estou demitido, né? Eu fui demitido da empresa, agora eu tô aposentado da empresa. E agora o meu foco, a partir desse ano, cada vez mais, vai ser mudar esse mercado de contabilidade, né? Porque eu acho que eu tenho bastante para contribuir com eles. Com certeza. E ajudar essa galera a pensar diferente, a crescer, porque eu acho que eu vejo muita oportunidade. Mas eu ver e um burro falar, não sei se tem muita diferença. Então eu queria ouvir de você, que tem 20 mil clientes. Eu enxergo essa oportunidade, mas tá vindo inteligência artificial, tá vindo muita automação, tá vindo muita coisa. Como é que o Henrique da CIEG
que é um cara que está ligado à tecnologia e uma empresa de tecnologia, como é que você enxerga esse mercado nos próximos 5 e 10 anos? Na tua visão hoje, obviamente que amanhã pode mudar, cada dia a gente descobre uma coisa nova aí, computação quântica, inteligência artificial e tudo mais. Como é que você enxerga hoje, daqui 5, 10 anos, esse mercado no Brasil? O que você diria para um amigo seu aqui, contador, fala, Cara, ó, o contador, ele precisa estar antenado com as novas tecnologias. Isso é meio óbvio que eu vou falar no primeiro momento, tá? Aprender a entender o que é inteligência artificial. Cara, aprende como é que faz um prompt. Entende que você está conversando ali como se fosse uma pessoa que tem acesso a todos os repertórios do planeta Terra, desde quando o mundo é mundo, tem todo o conhecimento e pode te ajudar a resolver qualquer problema, desde que você saiba fazer as perguntas corretas. Aprende a utilizar isso, né? Se você tem condições hoje de estrutura na tua empresa, de ter uma célula de gente pensando em inteligência artificial, faça. Vai melhorar muito a produtividade, melhora também o atendimento com o cliente, melhora a redação, melhora o nível de resposta para o cliente. Essas coisas todas são óbvias. E se você não está nessa página, você já está mega atrasado. Você vai perder muito tempo. Agora, voltado para a tecnologia contábil em si, Douglas, é o seguinte. Hoje, o mercado ele tem muito mais oferta de tecnologia do que propriamente gente preparada para usar a tecnologia. A minha preocupação toda não é com a inovação. Porque, por exemplo, você vai para um evento gigante como o Synergy, da Thomson Reuters, por exemplo. Putz, cara, os caras, banco, contabilidade digital integrada, cara, a contabilidade. E outra coisa, há muito tempo o sistema domínio, por exemplo, ele bem configurado, você não precisa colocar a mão, o fiscal não precisa colocar a mão no sistema. Porque ele bem parametrizado, as rotinas automáticas fazem praticamente tudo. Tá lindo lá. Há muito tempo a automação, se bem configurado ali, ela já traz uma produtividade enorme. Você não precisa crescer a tua equipe no mesmo ritmo que cresce os teus clientes. É lógico, o escritório de contabilidade nunca vai ser um negócio escalável, mas se torna pelo menos escalonável e muito mais rentável. Você acha que não? Escalável, eu acho muito, complicado nesse dado momento com as tecnologias que a gente tem. Com as tecnologias que a gente tem. Ele pode se tornar escalável daqui a alguns anos. Porque nesse momento, por enquanto, você ainda precisa, à medida que você cresce cliente, você precisa crescer gente também trabalhando na empresa. Né? Então, isso não está dentro do conceito de escalabilidade que a gente conhece. Sim. Mas veja, a preocupação do contador, eu acho que tem que ser a tua preocupação principal, que é um empresário supervisionário, e alguns outros também que têm o mesmo DNA e o mesmo pensamento que você, é o seguinte: foque no seu time, foque na sua liderança, foque nas pessoas da sua equipe, crie um ambiente de aprendizado contínuo, faça as pessoas terem sede de automatizar processos, de usar tecnologia, faça as pessoas terem sede de acabar com o processo manual e transforme os seus analistas em analistas de verdade. Tá? Não é em robô, não. Faça isso, se dedique nisso. Vá para o processo, vá para a ponta. Veja tudo que pode ser automatizado e incentive o seu time a pensar assim. A sair do campo operacional e ir para análise. Fazer o seu time entender de gente também. Entender o que o cliente quer. Fazer isso. Eu acho que esse é o grande desafio das empresas de contabilidade. Porque, veja, o desafio não mora na inovação, na tecnologia. As empresas de tecnologia estão correndo, certo? Elas estão fazendo a parte dela. Agora, quem é que vai usar? Essa é a minha angústia. Foi por isso que a gente fez o CIEG Academy. Meu negócio é esse, cara. A gente precisa focar no aprimoramento do ser humano para a utilização da tecnologia, para entender cada vez mais de como automatizar isso e focar principalmente na necessidade do cliente, entregar o que o cliente precisa, entregar valor para o cara de uma forma que ele consiga tangibilizar. É isso que vai tornar você protagonista estratégico dos negócios. Então, mas não é uma dicotomia isso? Porque assim... O que você está dizendo para mim, eu enxergo muito isso, né? Vou até rabiscar aqui, né? Quer dizer, a gente tem dentro do mesmo
cenário aqui, a gente tem uma série de espectros aqui, né? Então, assim, pô, você tá falando para mim, pô, tecnologia tem. De automação, nós estamos falando de automação ainda, não de inteligência artificial. Porque quando você fala de inteligência artificial, eu ainda vejo uma aplicabilidade rasa no nosso mercado por conta de que as ferramentas ainda não têm isso conectado. Então, quando eu digo aplicabilidade, legal, você vai lá pegar um chat GPT da vida ou essas ferramentas e você vai fazer prompts e ela vai te responder com velocidade, ou seja, você vai melhorar aqui uma camada bem superficial da operação, beleza? Concorda comigo ou não? Sim. Eu vou atendimento e tal. Mas aqui, onde está o coração do nosso negócio, que é o quê? Que é justamente isso. Pô, o meu cliente está produzindo informação lá, essa informação chega... Não chega... E aí eu tô falando de mim, tô falando do universo de contabilidade como um todo. Tá? Então, assim, você tem N realidades no Brasil. Eu encontro isso o tempo todo. Você pega... sei lá, o cara que está numa cidade do interior lá do Ceará. Tá bom. Ele traz para mim uma realidade dizendo assim, cara, aqui os caras pagam tudo em dinheiro, o cara não tem documento, o cara é isso, o cara é aquilo. Enquanto você está aqui em São Paulo, o cara pedindo automação e tal. Então, assim, você tem diversas dicotomias aqui dentro do mesmo ambiente. Aí você diz, puta, a tecnologia está aqui, tem muita tecnologia já desenvolvida e que está muito à frente da usabilidade porque as pessoas não sabem usar. Né? Então, assim, a gente tem a ferramenta, e eu escuto isso muito da Thomson também, né? Pô, tem gente que vem troca de sistema porque agora o meu concorrente desenvolveu uma ferramenta e tal. Aí ele fala, cara, essa ferramenta tem há 10 anos né? na minha solução e o cara não sabe usar. Então, existe uma dicotomia aí. Beleza. Você não acha que a gente vive num mundo meio distópico? Porque, assim, porra, a gente está falando de uma inteligência artificial que está vindo, que pode ser disruptiva, que pode isso, que pode aquilo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de profissionais que mal sabem usar uma ferramenta simples para fazer uma automação. Então, assim, qual que é o futuro de tudo isso? Você acha que vai haver uma consolidação desse mercado? Não vai, porque esse mercado é super pulverizado. Nós estamos falando aí de 500 mil contadores no Brasil, aproximadamente. Não sei, você tem esse número de quantos escritórios de contabilidade tem? 100 mil escritórios, aproximadamente. 100 mil escritórios. Dentro desse universo de 100 mil escritórios, o último levantamento que eu fiz, menos de 1% faturava mais de, acho que 100 mil, 200 mil por mês. Sim. São empresas muito pequenas. Por mês ou por ano? Por mês. Não, 100 mil? Não, o dado que você trouxe lá, eu acho que era por ano, cara. Eu acho que era bem menos que isso. Não, era 87, não fatura entre 60 mil a 100 mil por mês. Acho que é bom, enfim. É um universo gigante super pulverizado. Se é um universo gigante super pulverizado, tem toda essa tecnologia, mas as pessoas ainda não sabem usar a tecnologia. Está chegando tecnologia ainda mais disruptiva, mas para onde a gente vai? No teu ponto de vista? Qual que é a estratégia da CIEG para encarar tudo isso? Tudo bem, você tem um produto que e aí tem uma coisa que me gravou muito, porque você sabe, em algum momento da minha vida eu me meti com essa área de tecnologia, tentei desenvolver um produto por esse mercado também. E quando a gente foi conversar com algumas pessoas sobre investimento e tal, uma pessoa virou para mim e falou assim, isso aí é analgésico ou é o que você está desenvolvendo é um analgésico, ou seja... Ou é vacina? Não é nem vacina, ou é vitamina. Como dizendo assim, porque se é analgésico, o cara tem uma dor. Aí ele vai comprar, ele precisa superar a dor. Se é uma vitamina, esse negócio provavelmente não vai decolar. Né? Vitamina, ou seja, você vai ampliar alguma coisa da entrega. O que eu quero trazer com isso? O mercado está cheio de solução, mas as pessoas não sabem usar o básico. Como é que a CIEG olha para tudo isso, estrategicamente? Estrategicamente, a gente olha para tudo isso do ponto de vista de educação. Tá. Eu vou te falar, eu me sinto muito pouco motivado a fazer tecnologias muito disruptivas num cenário que a gente tem hoje. Porque, veja, fazer Cara, o que já teve de gente me perguntou, cara, por que você não faz um sistema customizado? Cara, tá pronto. Eu tenho um sistema customizado pronto de business intelligence, de Dash, não sei o que lá. Cara, há muito tempo.
Só é a gente pegar, dedicar um pouquinho e fazer as telas, assim. Não é coisa de outro planeta. A gente já faz esse tipo de coisa, pão com manteiga pra gente, muito tempo. Aí eu vou lançar um sistema, dashboards incríveis, customizados, boto o nome em inglês pra cima e pra baixo, para o cara... Meia dúzia compra, metade cancela. Entendeu? Essa é a realidade. Essa é a realidade, cara. O que a gente precisa, de fato, é preparar o nosso usuário. Hoje o meu desafio é, a CIEG Academy ela tem um planejamento estratégico consistente para que a gente consiga treinar um percentual expressivo da nossa base de clientes. Eu quero treinar a minha base de clientes para que eles usem bem a minha ferramenta, para que eles tenham conhecimento, para que eles capitalizem, para que eles ganhem dinheiro com o CIEG, para que eles saibam vender o serviço deles, para que eles gerem valor. É aí onde mora o negócio. Porque aí, à medida que essas coisas elas vão melhorando e o mercado vai avançando, eu consigo colocar vitamina. E eu consigo fazer as pessoas perceberem o quanto que eles podem gerar valor para o cliente deles. Entendeu? Então, assim, o mercado para o futuro, o Douglas, assim, tudo que eu for falar do ponto de vista de inovação ou para onde o mercado vai, é especulação, simplesmente. Porque o Brasil, ele é muito, foi o que você falou, ele é muito grande, ele tem muitas realidades. A gente está aqui a poucos quilômetros da Faria Lima. Mas eu moro numa cidade que a poucos quilômetros eu tenho fazenda. Ali do lado. Entendeu? Eu tenho... Enfim, são realidades muito diferentes, dramaticamente diferentes. E assim, às vezes a gente chega naquele negócio, porque também tem gente que fala assim, rapaz, o contador tradicional, manual, ele vai morrer, vai desaparecer, você vai ficar para trás. Cara, não é verdade, bicho. Porque se você vai... Eu passei o carnaval no interior de Goiás, no meio da roça. Ô, bicho, o cara lá, o produtor rural, ele precisa de um contador, cara. Você acha que o cara ele vai entrar lá no site para contratar Contabilizei? Ele quer o carinha lá que ele conhece, que tá lá há 20, 30 anos, fazendo do mesmo jeito, papelzinho e tal. O mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo. Entendeu? Agora, assim, evidentemente que quem está nos ouvindo aqui e quem está prestando atenção no que está acontecendo no mercado e que está antenado, essa turma não quer ser assim. Tá. Essa turma não quer fazer isso. É para esse tipo de gente que a CIEG existe. É para quem quer ir além. Mas você concorda que... É para quem é ambicioso. É para quem quer se mover. É para quem está aflito. Entendeu? Para quem de fato está angustiado e quer mudar e fazer as coisas. É para essa turma que a gente está mirando. Mas assim, eu não posso dizer que o mercado todo é isso. Você entende? Eu não posso dizer que o mercado todo vai fazer isso, porque aí eu seria muito presunçoso, arrogante, dizer assim, vai acontecer isso aqui com o mercado. Não tenho propriedade para falar. Entendeu? Porque o mercado é muito maior do que eu tenho a consciência. Entendeu? Então, mas você acha que... Ok, concordo com você e é muito interessante essa tua visão, ainda mais que você tem uma amplitude grande comercial para enxergar isso, né? Você tem gente nessas pontas olhando tudo isso. Mas você concorda que existe uma grande oportunidade para quem está focado ou não? Aí é onde mora a questão. Veja só, o nosso mercado é um mercado de oportunidades. O Brasil é um país burocrático. E todo mundo que está aqui, eu, você, até tem uma turma aqui nos assistindo, todo mundo que está aqui ganha dinheiro com burocracia. Isso é lindo, maravilhoso. Então existe um mercado de oportunidade. O grande lance é que se você sai simplesmente daquele... Se você começa a se questionar, dizer assim, poxa, o meu cliente não me remunera direito, eu recebo pouco, eu poderia ganhar mais, eu quero crescer. Ou seja, começa a gerar essa ambição e essa inquietude em você, pode ter certeza, esse mercado é um mercado de oportunidades. O que vai diferenciar você, tá, de um outro empreendedor, por exemplo? É o quanto que você está ávido por conhecimento e o quanto que você é bom em executar. Você pegar aquele conhecimento que você está adquirindo e você colocar isso para acontecer. E o meu trabalho hoje, como empresa de tecnologia, lógico, a gente já vende tecnologia há muito tempo, a empresa cresce de forma sustentável há muito tempo,
Mas como propósito de vida, como um propósito de vida, eu falo propósito de vida porque o propósito da CIEG às vezes se mistura com o meu também pessoal. E eu acho que é por isso que eu amo tanto o meu trabalho. É tornar o contador um protagonista estratégico totalmente indispensável para o seu cliente. É ter um mercado onde o contador ele é visto como um protagonista. Esse é o nosso propósito. E a gente vai fazer isso motivando, ensinando e equipando os nossos clientes. Então, a gente tem um trabalho de mentalidade a ser feito. É fazer esse pessoal sair somente desse lance, cara. Fazer o contador entender que ele não é somente um despachante do governo, que ele não é um mensageiro de más notícias, que ele não é um mal necessário e que ele pode sim fazer a diferença nas empresas. E quando ele faz diferença nas empresas, ele faz diferença na vida das pessoas também, né? Então, eu acho que é basicamente... E o que vai diferenciar, Douglas, não é a tecnologia, cara. Porque tá todo mundo usando as mesmas tecnologias. Eu sempre digo isso. A Domínio, por exemplo, tem metade das empresas de contabilidade do Brasil usa Domínio, pô. Entendeu? Eu não posso dizer que todo mundo que usa... Eu não posso dizer que todo mundo que usa CIEG, só porque contratou CIEG, vai se tornar estratégico do dia para a noite. Não é isso. Entendeu? Então, o que muda? Pronto, eu posso alugar uma empresa aqui nesse prédio e fazer uma sala semelhante a essa. O que eu nunca vou conseguir copiar da DGA? As pessoas que você tem. Por isso que o bom empresário, o bom gestor, o bom CEO de uma empresa de contabilidade ou de qualquer negócio, ele tem que ser bom com gente, cara. Ele tem que entender do ser humano, ele tem que entender de gestão de pessoas, de desenvolvimento de time, ele tem que entender de liderança, ele tem que entender de cultura organizacional, porque isso é a base de qualquer negócio. Desde o momento que você vai implantar um sistema novo, ou mudar um procedimento, ou fazer um atendimento diferente para o cliente, tudo tem a ver com cultura. E marca, né? Porque a marca impacta diretamente com cultura. Mas aí é outro podcast falando sobre isso. Mas é isso. Você tem que focar em desenvolver. Você que é empresário, que você está assistindo, cara, você só tem que fazer uma coisa. Bicho. Foca no teu time, foca nas pessoas, desenvolve as pessoas que estão perto de você, que aí sim você vai ter uma empresa longeva, uma empresa de sucesso. Focado numa cultura baseada em vendas. Também. Eu gosto muito disso. A gente tá chegando no fim. Vamos fazer algumas reflexões finais aqui. Eu quero te perguntar uma coisa. Pergunte. Se você não fosse o CEO da CIEG hoje, ou você não tivesse hoje, do jeito que você tá, fala, puta, vendi a CIEG. Não, se você vender a CIEG, você vai ficar multimilionário, talvez você não vá pensar assim, mas se você não tivesse a possibilidade de estar ou ser na CIEG, você montaria um escritório de contabilidade com conhecimentos que você tem hoje? Eu montaria. Por quê? Porque o LTV é altíssimo. Eu não conheço nenhum negócio com LTV tão grande quanto de escritório de contabilidade. LT, né? Desculpe. LTV é só para escritório que sabe cobrar bem. Mas LT, cara, não tem, cara. Das duas, uma. Meu irmão, um escritório de contabilidade, para ele perder um cliente, ou ele tem que fazer muita bobagem, ou a empresa tem que quebrar. Entendeu? Então, é basicamente isso. Ou ele é muito ruim, entendeu? Ou a empresa tem que quebrar. Tem outros fatores que entram nessa equação, mas concordo com você que assim... O LT é altíssimo, Douglas. O LT na média é alto, cara. Mas assim, se você vê assim, quando você estabelece uma confiança, bicho, é um baita do negócio. Escritório de contabilidade é um baita, é um bom negócio, é um excelente negócio. Eu montaria. Entendeu? Então... Eu acho, cara, que o fato de entender de negócio, né? E não falo isso de um lugar de arrogância. Cara, eu tenho muito que aprender, entendeu? E eu aprendo muito. E eu contratei gente melhor que eu, eu tenho hoje diretores que são melhores do que eu, porque eu aprendo com eles, né? Todos os dias. Mas eu acho que o fato também de eu ter um repertório de negócio, de eu conhecer, me faria um excelente empresário de contabilidade. Porque o professor Roberto Dias Duarte, ele diz o seguinte, e eu concordo com a frase dele: contabilidade é um bom negócio para quem entende de negócio. Se você entende de negócio, e ainda vou além, se você entende de negócio e de pessoas, contabilidade é um negócio que pode te deixar rico. Está aqui na minha frente a prova viva. Eu fui demitido, eu não posso falar mais nada. Para a gente finalizar, o que você traria
Eu tenho aqui, inclusive, alguns alunos que estão assistindo a gente, né? Alguns mentorados meus. E a ideia é que esse podcast também seja ouvido pelos nossos mentorados. O que você traria para eles nessa questão de desenvolvimento? Porque, assim, eu vejo muito contador que não tem essa visão empresarial, não tem essa visão de negócio. Até por uma questão, talvez, cultural ou por uma questão de modelo, né? Nos últimos 50 anos, o contador ficou muito focado em ser o despachante do governo, por questões óbvias, né? A gente era muito forçado a isso. A tecnologia hoje está ajudando a gente a pensar um pouco mais fora da caixa, de forma mais estratégica. O que você falou da CIEG Academy, né? Que a CIEG está investindo nisso, está investindo em treinamento e tudo. E a gente vê ainda muita resistência desse mercado na questão de de se autocapacitar como gestor, como empresário. O que você diria para essa galera? Cara, veja só, eu diria o seguinte, vamos ser bem inspirador, que eu gosto desse tipo de discurso, né? A vida é uma só. A existência, ela é muito curta, é um sopro. E ela é muito curta para que você fique parado, certo? Só constrói alguma coisa na vida quem está incomodado. Você só consegue mudar as coisas se você tem um incômodo e uma inquietação. Se você está satisfeito com tudo que você tem, analise a si mesmo e perceba, será que você, de certa forma, não morreu por dentro? Tem algo aí dentro que precisa ressuscitar? Porque em algum momento, Douglas, todos nós tínhamos uma chama quando a gente começou. Tinha algo dentro do nosso coração que ardia. E a vida, ela é especialista em apagar as chamas e as motivações do nosso coração. E muitas vezes a gente deixa isso acontecer, né? Eu acho que você tem que se preocupar em reacender essa chama. E você reacende isso com atitudes. Quando você vai atrás de conhecimento, em qualquer fonte, seja lendo um livro, comprando uma mentoria, participando de um evento, assistindo um curso, assistindo um vídeo no YouTube, entrando no chat GPT para estudar. É o que eu tenho feito muito ultimamente, trocando ideia com o chat GPT e estudando ali, porque eu tenho conhecimento do mundo todo ali. Quando você faz isso, você oxigena a sua mente, o seu cérebro, e você vai. Porque, cara, o nosso cérebro, ele é um músculo, né? Então, se você para, você atrofia. E o pior de tudo, cara, é que isso impacta diretamente na nossa vida, isso impacta diretamente na nossa relação com o outro, isso impacta diretamente no negócio. E se você é empresário e hoje você se sente estagnado, você tem que mudar isso hoje. Sabe por quê? Porque se você se sente assim, pode ter certeza, o seu time já percebeu isso há muito tempo. O seu sócio já percebeu isso há muito tempo. O seu cliente já percebeu isso há muito tempo. E esse é o grande lance, entendeu? É porque a gente pensa, às vezes, que as pessoas não estão nos olhando, mas as pessoas estão notando, principalmente quando você é empresário. É muito comum eu ouvir assim, eu tô com o meu contador lá faz 20 anos, ele parou no tempo e no espaço. É a coisa mais comum que eu ouço. É mais comum, eu já ouvi isso também. Muito bom. Henrique, eu queria tuas considerações finais. No fim, eu nem tirei sarro de você, cara. Você viu como eu fui respeitoso hoje? Eu não tirei sarro, eu não provoquei você, nada que você não dominava e tal, né? Foi muita moleza esse podcast. Pois é. Eu achei que ia ser mais duro. Eu devia ter sido mais ácido com você. Considerações finais aí para você. O que você diria para os nossos ouvintes, num resumo aí de tudo que a gente falou de vendas e um pouco de cultura? Qual que é a síntese de tudo isso que você deixaria para os nossos ouvintes? Qual que é o caminho depois de tudo isso? Eu acho que eu já falei bastante, mas se eu puder falar uma coisa assim, coloque o coração em tudo que você faz. Ame o que você faz, ame o seu trabalho, ame as pessoas com quem você trabalha, ame acordar numa segunda-feira de manhã e ir para o trabalho. Eu já disse, mas eu não tenho medo de ser repetitivo, a vida é muito curta, Douglas, para a gente fazer o que a gente não gosta, com quem a gente não gosta, trabalhando para quem a gente não gosta. Se em algum momento você vê que não está fazendo sentido, cara, se você espera ansiosamente para chegar ao final de semana, entenda, eu tenho uma família, eu tenho 2 filhas, eu adoro estar no final de semana com elas, mas, cara, eu gosto também de chegar na segunda-feira, de realizar as coisas, eu tenho um prazer de estar no meu ambiente de trabalho e acho que a vida tem que ser vivida assim, sabe? Trabalho, vida pessoal,
convivendo harmonicamente. Eu acho que esse é o grande conselho, bicho. Tenha tesão no que você está fazendo. Ame o que você faz. E ame as pessoas. Parece que é proibido falar de amor, né, no ambiente corporativo. Não, cara, você tem que amar, você tem que tratar bem, você tem que gostar de estar ali. Se você vê que aquele ambiente é tóxico, não te faz bem, se você não consegue admirar os seus líderes, se você não consegue amar aquilo ali, fuja, vá-se embora, monte um negócio para você, vá trabalhar em outro lugar, mas não viva uma vida miserável. Eu acho que hoje eu saio palestrando e converso com bastante gente. E esse é o maior conselho que eu posso dar para as pessoas influenciar. Nós aprendemos nesse país que o trabalho é um apêndice da vida. A vida é maravilhosa e o trabalho atrapalha a nossa vida acontecer. A vida é linda, a nossa família é maravilhosa e o trabalho é um suplício, é um sacrifício que a gente tem que fazer. E é feio ganhar dinheiro também. E é feio ganhar dinheiro. Aí o que acontece? O cara ele passa 44 horas trabalhando, fora o deslocamento, fora o desgaste, fora o estresse, mais tempo trabalhando do que com a própria família. E diz assim, eu sou infeliz no trabalho. É impossível você ser feliz na vida sendo infeliz no trabalho. Não tem como. Eu decidi ser feliz no meu trabalho. Por isso que na empresa a gente valoriza tanto liderança, cultura, um ambiente gostoso, porque é um ambiente que eu estou todos os dias. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir em casa, eu quero trabalhar do lado de gente que eu gosto. Eu quero isso. E eu quero isso para os meus colaboradores. E eu digo para eles, no primeiro dia que eles chegam na CIEG, eles têm um onboarding comigo. Eu falo assim, no dia que isso aqui não estiver fazendo mais sentido para vocês, façam um favor, peça para sair e vá embora. Se vocês não estiverem bem aqui, corra daqui, que eu não quero ninguém trabalhando aqui miserável, triste. Entendeu? Enfim, eu acho que a vida é assim. Eu acho que principalmente o nosso público, que é um público de empresários, tem que entender isso. Né? E eu vejo muitos empresários, eu fico triste, vendo empresários que desistiram dos seus negócios e estão ali somente para pagar boleto. Se você está nesse nível, ainda tem tempo de você se recuperar. Sensacional. Uhum. Bom, você acabou de ouvir mais um episódio com o Henrique da CIEG. Se você não conhece a CIEG, com certeza alguma nota fiscal sua conhece, como eu já falei, porque os números são impressionantes. Ele é muito jovem, mas muito maduro, como vocês perceberam. Henrique, queria te agradecer de coração. Você é um irmão para mim, você sabe disso, irmão, filho, amigo, tudo mais. Você saiu lá de Recife, lá do Recife, né, que fala? Sim. Lá do Recife, para vir aqui nesse podcast. Estou muito feliz de recebê-lo. Obrigado pelas suas palavras, suas considerações, seus insights, tudo que você traz. É sempre gostoso conversar com você, porque eu sempre aprendo. Eu sempre aprendo e eu sempre reflito muito sobre as coisas que você fala. Cara, a recíproca é totalmente verdadeira. Obrigado. Obrigado de coração por você estar aqui mais uma vez. E se você gostou desse episódio, se gostou desse podcast, não esquece de assinar o canal, não esquece de tocar o sininho aqui e compartilha ele com as pessoas que você acha que faz sentido eles aprenderem um pouquinho mais com gente que faz. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Boa. Boa.